Na Rádio Hora. Nossa cidade. O Brasil e o mundo. A notícia que você precisa para ficar bem informado. No ar. Jornal da Hora. Com Arthur Mário. Olá, bom dia. Pontualmente 7 da manhã, sexta-feira, 31 de maio de 2019. Ótimo dia para você. Estamos chegando aqui na Rádio da Família 92,3 FM. Até às 8 da manhã, muita informação, prestação de serviços e opinião no rádio. Com o Marco Antônio Marrom na Central Técnica, produção do Marcelo Nunes, Felipe Gotardi e Alex Nantes. 7 horas, 1 minuto, conferindo as quentes do dia. Protestos em defesa da educação ocorreram em 25 estados e no Distrito Federal. Atraso de salário assombra o operário antes de decisão em Rondonópolis pela Série D do Campeonato Brasileiro. Campanha de vacinação termina hoje sem imunizar 25% do público-alvo. Ministro da Economia quer liberar saque de contas do Fundo de Garantia. Líder do Brasileiro, Palmeiras joga contra a Chapecoense no domingo na Arena Condá no Brasileirão. Prazo para pagar licenciamento de veículos com placa final 3 termina nesta sexta-feira. 7 horas 2 minutos, estes e outros destaques você confere nesta manhã, aqui no Jornal da Hora. Jornal da Hora. Com Arthur Mário. Na entrevista do dia hoje, Jornal da Hora entrevista o presidente do Instituto Homem Pantaneiro. Instituto fundado no ano de 2002, sua sede é na cidade de Corumbá, e presta um grande serviço na área ambiental, na área cultural. O coronel da reserva, Ângelo Rabelo, um ambientalista histórico no Mato Grosso do Sul, é o atual presidente do Instituto Pantaneiro, estará conosco na manhã de hoje. Semana que vem comemora-se o Dia Mundial do Meio Ambiente, 5 de junho. E aqui no jornalismo da Rádio Hora, além das questões econômicas, políticas, e nos próximos dias, tanto no Jornal da Hora quanto no Giro Notícias, com Gino Rondon, muitos debates em torno da questão ambiental. A preservação da natureza. Essa dualidade aí, né, do desenvolvimento e meio ambiente, muito presente em nossos debates aqui na Rádio Hora. Agora 7h03. E ontem, quinta-feira, cidades brasileiras registraram protestos em defesa da educação. Até por volta de 9h30 da noite, atos foram registrados em ao menos 136 cidades e 25 estados, além do Distrito Federal. Este é o segundo dia de protestos pelo país contra os cortes, contingenciamentos anunciados pelo governo federal para o setor. Os atos seguiram pacíficos por toda a manhã, mas houve confusão no início da tarde em Brasília. Durante um princípio de tumulto entre policiais militares e manifestantes, a polícia usou spray de pimenta contra um grupo e um homem foi detido. Portanto, os primeiros atos pela educação no governo de Jair Bolsonaro aconteceram no dia 15 de maio e ontem, quinta-feira, parte dos manifestantes também protestava contra a reforma da Previdência e seguindo o baile também outras campanhas, outras bandeiras levantadas em algumas cidades brasileiras aí, da militância que pede, né, Lula livre e outras bandeiras durante os atos. Em cada estado, né, comportamentos diferentes aí nas bandeiras defendidas pelos estudantes em defesa da educação. Agora 7h04. Jornal da Hora. Ministro da Economia Paulo Guedes pretende liberar saques da conta ativa e também de contas inativas do Fundo de Garantia e PIS/PASEP, hein?
Com a economia brasileira estagnada, o ministro da Economia, Paulo Guedes, confirmou os planos do governo de liberar saques de recursos de contas do Fundo PIS/PASEP e do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, tanto contas ativas quanto inativas. Vamos liberar os saques do PIS/PASEP e Fundo de Garantia muito em breve, assim que saírem as reformas. Nas próximas 3 semanas, vamos anunciar muitas coisas. Portanto, é aquele dinheiro, né, de contas inativas, do Fundo de Garantia, as cotas do PIS/PASEP, são alguns milhões ou bilhões até, que chega na mão dos trabalhadores brasileiros e, evidentemente, que isso pesa muito na economia e também o cidadão brasileiro que tem esses recursos acaba resolvendo uma série de pendências em sua vida. O certo é que fica condicionado, portanto, ao avanço aí e nas articulações do governo junto à Câmara dos Deputados, a questão da reforma da Previdência, a primeira grande prioridade, portanto, do governo brasileiro. Hoje, direto de Brasília, daqui a pouquinho, nosso correspondente Clodoaldo Silva com as quentes de Brasília, fazendo um balanço da semana aqui nos 92,3 FM. Bom, em destaque no futebol, Operário de Campo Grande, jogando aí a 4ª divisão do futebol brasileiro pelo Grupo 11, é o 4º colocado, vai jogar amanhã em Rondonópolis. E no Grupo 10, o outro representante de Mato Grosso do Sul na 4ª divisão do futebol brasileiro é o Corumbaense, que está um pouco melhor na tábua de classificação lá no Grupo 10, na 3ª colocação. Daqui a pouquinho, Marcelo Nunes chegando com as quentes do futebol. E a rodada de final de semana do Brasileirão da Série A. Palmeiras acabou perdendo lá aqueles 3 pontos da vitória lá naquele gol de pênalti, né? Aquela polêmica do VAR, né? Mas mesmo assim, o Palmeiras, com 13 pontos, lidera o Campeonato Brasileiro, vai a Santa Catarina, joga em Chapecó, portanto, no domingo. Agora 7h07. Jornal da Hora aqui na Rádio da Família, agora 7h11 em Campo Grande, capital sul, Mato Grossense, 7h11. Jornal da Hora. Jornal da Hora. Previsão do tempo. Quem sabe faz a hora, Felipe Gotardi, a previsão da meteorologia. Bom dia. Bom dia, Arthur. Bom dia a todos. A semana está acabando e Mato Grosso do Sul vai enfrentar muito calor nesse fim de semana e também no fim de mês. O mês de maio se despede aí com muito calor. Enfrentará altas temperaturas neste dia, mas segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, podem ocorrer pancadas de chuvas isoladas em algumas regiões, isso principalmente na região sul do estado. A chuva deve cair de forma isolada, principalmente aí no período da tarde e também no início da noite. Aqui em Campo Grande o dia terá céu parcialmente nublado, mas não deve chover aqui na capital nesta sexta-feira. A temperatura mínima será de 21 graus e a máxima pode chegar a 31 graus. Na região do Bolsão, terá uma mínima de 21 graus e máxima de 34 graus. O sol aparece entre nuvens durante todo o dia e não há previsão de chuva também. E na região do Pantanal, ali Corumbá, Aquidauana, Ladário, Miranda e Porto Murtinho, a previsão é de céu nublado e previsão de chuva forte a qualquer hora do dia. Então é bom se preparar, porque pode chover a qualquer hora do dia na região do Pantanal. E a mínima será de 21 graus, com máxima de 30 graus na região do Pantanal. E agora em Campo Grande faz 22 graus. Muito obrigado aí, Felipe Gotardo. Agora 7h12. Direto de Brasília, com Clodoaldo Silva. Nosso correspondente em Brasília. E o balanço da semana, Clodoaldo. Bom dia. Bom dia, Arthur Mário. Bom dia, ouvintes da Rádio Hora. Essa semana, nós tivemos alguns encaminhamentos importantes na reforma da Previdência, que está sendo a base, do governo do presidente Jair Bolsonaro. Encerrou-se o prazo para a entrega de emendas à reforma da Previdência, ou seja, a partir desse momento, o relator da matéria na comissão especial já pode apresentar o seu relatório. Ele divulgou que dia 15 de junho ele vai estar
divulgando esse relatório. Foram apresentadas 276 emendas à reforma, tá? E dessas 276, né, mexendo de cabo a rabo, né, com a reforma, ele decide qual acata, qual não acata, se descarta todas, né, que ele tem essa prerrogativa e segue, né, o projeto original que o governo apresentou aqui no Congresso Nacional. Interessante, né, analisando o que foi protocolado, 2 deputados de Mato Grosso do Sul apresentaram emendas a essa reforma. Foi a deputada Rose Modesto, que em conjunto com outras 4 parlamentares federais do PSDB de outros estados, ela apresentou uma emenda propondo, né, a manutenção dos atuais direitos, né, à previdência, à aposentadoria dos professores. Foi um projeto dela. E também o deputado Dagoberto, do PDT, né, ele apresentou 4 emendas à reforma da Previdência. Dessas emendas, né, algumas tratam, né, da questão de garantir direitos, né, aposentadoria para os agentes patrimoniais e também para os trabalhadores, os eletricitários. Então, nesse é um panorama que aconteceu aqui no Congresso, que continua um embate e que deve se agravar, Arthur Mário, aos ouvintes, na semana que vem. Por quê? Porque agora, né, existe a regra de ouro, né, nossos ouvintes não devem conhecer, que é uma regra que existe na nossa Constituição, que permite o governo pedir gastar usar, né, não gastar, né, usar um dinheiro para tocar a máquina pública. O governo já tinha anunciado há 3, 4 meses atrás que precisaria desse dinheiro, mandou aqui para o Congresso um projeto de lei, né, o 4/2019. Esse projeto é um pedido, né, literalmente, ao Congresso para que disponibilize no orçamento da União 248 bilhões e 900 milhões de reais. Esse dinheiro, né, seria para custeio, seria para pagar as despesas básicas para o governo não parar, que nem aconteceu com Donald Trump, né, nos Estados Unidos, onde por causa da briga política entre construir um muro ou não, Estados Unidos-México, o governo federal ficou sem dinheiro, houve atraso no pagamento de salários. Então, essa regra de ouro é uma autorização especial ao presidente da República para que use um dinheiro, né, emita títulos, né, porque o dinheiro, o que o governo faz? Ele pede autorização, emite títulos, vende no mercado financeiro, tá? Né, hoje nós podemos comprar, né, vendido para investidores no exterior, oferece uma taxa de juros por isso, que é nós que vamos pagar no futuro, mas ele passa a ter esse dinheiro no momento. O que aconteceu? Só que o governo demorou para mandar os documentos necessários para que o Congresso, porque aqui é um processo democrático. Todo projeto que chega precisa ser discutido, né? Como aqui é o Congresso, se discute. Existem cronogramas, são respeitados, como nós estamos vendo na reforma da Previdência. Existem prazos, eles são seguidos, o regimento determina. Só que você precisa ter documentos. E o governo atrasou no envio desses documentos. Ele ficou sabendo, né? A comissão decide, as decisões da comissão, né? Sobre o que era necessário foi tornado público, mas o governo não agilizou e não mandou esses documentos. Aí o que vai acontecer? Agora corre o risco de o Congresso não conseguir aprovar, né? Não aprovar essa autorização especial para o governo gastar esses 250 bilhões, até junho, quando o ministro da Economia fala que vai acabar o dinheiro nos cofres públicos federais. Então, por quê? Porque você tem que apresentar um relatório, né? O relator, que é o deputado Hildo Rocha, do MDB do Maranhão, ele vai apresentar esse relatório, está previsto para a próxima segunda-feira, certo? Esse relatório. Só que existe um trâmite. O relatório é apresentado, ele tem que ser colocado, né, votado, né, nessa comissão especial, vai para plenário para depois ser sancionado, né, ou seja, poder valer. E o que acontece? Existem 22 vetos barrando isso. E o veto e medida provisória tem prioridade aqui na Câmara dos Deputados. Aí isso vai depender de uma nova articulação política do governo na casa. Porque o que são vetos? Antes de mais nada, né? O Congresso aprova uma lei, aí o governo não gosta. Ele tira um pedacinho, né, dessa lei e fala, isso não vale. Só que
existe na Constituição o direito do Congresso falar, não, vai valer sim, certo? Foram vários projetos, né, tá, vários decretos que aconteceu isso. Foi votado aqui, foi para o presidente, ele barrou, certo? Aí vota para votação e retorna para cá. Aí fica, né, parado a toda a casa até que se vote esses vetos. É o que esse embate vai prometer, porque 22 vetos, se não tiver um acordo, se o governo, né, se o presidente Jair Bolsonaro, né, não se articular bem com os congressistas, na Câmara dos Deputados, né, no Senado, que é a votação dos vetos, ela é uma sessão do Congresso que reúne as duas casas. Se ele não se articular, se não houver o diálogo, ou ele se propor a manter esse diálogo, de novo nós teremos um embate que nós vimos desde o início da gestão do presidente Jair Bolsonaro, onde qualquer decisão, né, antes de aprovar as MPs, que aconteceu semana passada, onde foi aprovar essa semana, né, MP 870, né, que redefiniu, né, a estrutura administrativa da Presidência da República, né, com seus ministérios, foi votada. O que aconteceu? O governo teve um desgaste muito grande, porque ele precisou conversar, ele mudou de opinião de última hora. Tanto é que essa MP 870 foi votada no Senado, certo? A orientação, né, de vários partidos, né, era para manter o COAF com o Moro, mas de última hora o governo mandou uma carta falando, não, nós preferimos que o Moro não fique com o COAF e vá para o Ministério da Economia, mas garante-se o texto por causa dos prazos. Então, isso mostra, né, que essa falta de articulação, porque se tivesse articulado isso antes, conversado antes, teria sido votado mais rápido, com menos desgaste, e atendendo o que o governo queria de imediato. Isso mostra, nessa dinâmica política do governo, ainda está muito falha, esse diálogo, essa interlocução, né? Presidente da República com o Congresso Nacional e até o Supremo, né? Ainda não está fácil, está tendo várias barreiras, é o que promete aqui. Outro fato que vai acontecer hoje, ontem também já está acontecendo, né? São as convenções dos partidos, né? Eles têm que definir, né, redefinir quem vão ser os presidentes. Ontem, aqui na Câmara dos Deputados, teve a convenção do DEM, certo? Onde o ACM Neto, né, foi reconduzido à presidência e participou desse evento, teve a participação dos ministros, né, Mandetta e Tereza Cristina, que são do DEM. Eles estiveram aqui, estava cheio, foi um ambiente, né, proposto, e dentro nesse debate, certo, o presidente da casa, Rodrigo Maia, certo, ele defendeu, né, que os ataques aos partidos, né, em modo geral, né, são muito intensos, né, e até por partes de grupos, né, ou de pessoas ligadas ao presidente Jair Bolsonaro, incentivam, né, a desgastar a imagem dos partidos políticos. Ele, né, enfatizou isso, mas ressaltou que o DEM é um partido forte, venceu vários obstáculos e hoje, né, queira ou não queira, é um partido que está até coordenando, né, muito bem o governo, né, do presidente Jair Bolsonaro. E hoje vai ser realizada a Convenção Nacional do PSDB, aqui em Brasília também, certo? Onde é esperada, né, as lideranças nacionais. O governador Reinaldo Zambuja não tem a confirmação, mas a previsão de que ele participe aqui também, né, dessa convenção, né, que vai eleger, né, o novo presidente da legenda, que vai definir as diretrizes do PSDB perante ao governo do presidente Jair Bolsonaro, que o PSDB tem se mostrado neutro, né, no sentido, ele acha importante algumas reformas, mas não está vinculando a sua imagem, como o DEM está muito mais vinculado à imagem do presidente Jair Bolsonaro. Então ele transita, né, o que ele acha como pauta importante, ele está votando aqui na casa, e, né, o que ele não considera, ele vota contra ou libera a bancada dele, né? O caminho parece que vai continuar a ser seguido pelo PSDB como estratégia política.
Eu acho, né, que vale também a gente relembrar. Essa semana teve mais uma manifestação dos estudantes, né, contra os cortes na educação. Semana retrasada teve uma manifestação, né, da classe estudantil, né, foram os alunos, professores, trabalhadores na educação, né, fizeram um manifesto grande. O governo, né, se mobilizou rapidamente, chamou, né, lideranças para organizar um evento que aconteceu domingo passado, e agora, né, temos essa outra mobilização, né, realizada em várias capitais, uma dinâmica grande, né, que mostra esse embate, né, mostra que a educação acabou reunindo vários grupos, né, que estavam separados, ou segmentos das sociedades que estavam, né, dispersos, e se mobilizaram a partir dessa proposta do presidente de cortar recursos da educação, que acho que é primordial em qualquer sociedade, e na nossa não deixa de ser, né, para a sociedade brasileira crescer. Isso tanto prova, né, várias pesquisas nos institutos federais, nas universidades federais, são pesquisas que levam anos, então não são divulgadas na internet, né, com algumas hashtags, né, então você não tem como, né, fazer hashtag e massificar, né, ou no WhatsApp ou, né, no Face, porque você não pode, não é pegar um papel, usar um produto diferente, pegar fogo e mostrar, né, pesquisa demora, então pesquisa, né, conhecimento, ele demora para ser adquirido, tanto é que a gente começa a estudar criança, né, e acaba o ensino médio, que é o básico, são 10 anos depois, né, para você aprender, né? É um processo lento de aprendizagem. Mas retomando aos protestos, além do protesto nas ruas, né, a manifestação nas ruas de todas as capitais do país, São Paulo, né, falou-se em 150 mil pessoas, então essa mobilização está intensa, existe, né, parte da sociedade que está discordando, pelo menos dessa postura do presidente Jair Bolsonaro, em cortar a educação. E também tem a guerra na internet, por isso que eu até citei, né, ontem, né, a guerra das hashtag. No Twitter, né, a hashtag 30M pela educação, impulsionada, né, por apoiadores dos protestos, liderou o Trend Topics mundiais do Twitter, no início da tarde. Quem se opõe, né, ao protesto, se opôs, né, emplacou a hashtag dia 30 eu vou trabalhar, que estava em terceiro lugar. Aí você mostra que no mundo virtual, né, esse mundo que não é matéria, é da palavra, né, e da imagem, a guerra continua muito intensa e a polaridade permanece no Brasil na questão, né, de formação e conceitos de que o que é melhor para o nosso Brasil, viu, Arthur Mário? 7h26. Clodoaldo Silva, direto de Brasília, um resumo da semana. E para fechar, Clodoaldo, o café da manhã, a convite do presidente com os presidentes dos outros poderes, enfim, e o pacto, você crê que no dia 10, como foi anunciado pelo ministro da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, conheceremos, portanto, o texto deste pacto para que o país saia da estagnação? Uma avaliação nua e crua, Arthur Mário, ouvintes da rádio. Eu acho que não. É que nem o plano Mansueto. O governador esteve aqui várias vezes, o governador Reinaldo Azambuja participou dos fóruns dos governadores, o governador de Mato Grosso do Sul, né, Reinaldo Azambuja, entregou em dezembro do ano passado uma carta, né, ao presidente que era eleito, não tinha tomado posse, falando dessas prioridades de um plano Mansueto que é para ajudar os estados a terem mais recursos, viabilizar algumas coisas, não andou. Isso são 5 meses. Aí o presidente se reúne e fala, vamos soltar um pacote daqui um mês. Aí você acredita num pacote que engloba, né, temas, né, muito, são, como que eu posso falar? Não é enraizado, mas que são muito importantes para a sociedade. São termos importantíssimos. Em um mês, se você quer um plano que seria só um segmento, ele não consegue em 5. Então, assim, é um gesto, isso é importante para mostrar que é um gesto do governo, que ele quer atender os anseios da sociedade. Então, ele quer atender as demandas que o legislativo pede, não é demanda pessoal, é demanda dos representantes
de vários segmentos do povo brasileiro. Ele quer atender às demandas do Supremo, que precisa decidir, né, sobre encaminhamentos econômicos, ideológicos, né, e até políticos. Isso, tá? Só que ele deu esse sinal, a concretização, a matéria, né, a realidade disso, eu acredito que não vai acontecer no dia 10. Pô, vai atrasar, como costumeiramente tem atrasado, a não ser que se apresente um documento genérico, dizendo que é um pacto, se você põe diretrizes, não coloca meta, né, o que vai ser alcançado com isso, e, né, e ver o que acontece. É o que, infelizmente, nós estamos vendo aqui em Brasília. Né, existe a proposta, ela não encaminha, e fica rodeando, aí depois temos os embates políticos, né, Congresso, STF e Palácio, tudo isso acaba indo no caldeirão da internet, e vai crescendo, vai se polarizando, um grupo sim, outro não, dependendo do momento e o assunto, né, e é o que está acontecendo aqui em Brasília. Eu acredito que o ideal seria apresentar até dia 10, que isso seria realmente o caminho, e torço por isso, que acho que é importante, né? Nós temos que definir, traçar, né, esse futuro aqui para o Brasil, que hoje está no lamaçal, no sentido de estar perdido, né? É um carro passando na lama, né? Ele fica balançando, vai para tudo quanto é o lado, você tenta segurar. É o que está acontecendo com o Brasil hoje, né? Na gestão pública federal, que a gente vê. Muito obrigado aí, Clodoaldo Silva, às 7h30 da manhã, aqui em Campo Grande, capital sul-mato-grossense. Ótimo final de semana, Clodoaldo. Eu que agradeço a turma pela oportunidade, agradeço aos ouvintes da Rádio Hora também por estar nos acompanhando. Tá? Um ótimo final de semana. Arthur, mas só para falar, eu estou aqui no Congresso agora, né? Tá um sol aqui em Brasília, muito quente já, o dia já está aqui, muito bonito o dia aqui. Que bacana, que bacana. Abração, Clodoaldo. Abração. Antes do break, os comerciais aqui no Jornal da Hora, vamos às dicas de finanças pessoais com o nosso analista financeiro, João Victor Faedo. Olá, ouvintes, tudo bom? Olha só esse verso de Lucas 14:28. Qual de vocês, se quiser construir uma torre, primeiro não se assenta e calcula o preço, para ver se tem dinheiro suficiente para completá-lo? Esse versículo nos ensina um princípio financeiro fundamental, o planejamento. Planejar é um princípio que nos protege da vergonha de nos lançar em um compromisso e lá na frente nos deparar com a impossibilidade. Planejar não é prever o futuro, nem tampouco ter a certeza de tudo o que vai acontecer. Planejar é preparar-se para vencer. Um atleta que vai disputar uma importante partida se prepara, treina, estuda o time adversário, assiste jogos, tudo para que quando chegue o grande dia ele esteja pronto. Apesar de não saber tudo e não ter previsto o futuro, mas ele se planejou. A nossa vida financeira não pode ser diferente. Precisamos colocar no papel tudo o que recebemos e tudo o que gastamos. Destinar um valor mensal para uma reserva de despesas futuras que temos anualmente, por exemplo, como IPTU, IPVA, a matrícula das crianças. Reservar um outro valor para investir em algo que gere novos recursos. E não comprar algo só porque tem uma placa enorme escrito promoção, mesmo sem ter a necessidade. São formas de planejar e organizar a nossa vida financeira. Então comece hoje a fazer a sua vida financeira mais planejada. Tenha um bom dia. Jornal da Hora. Com Arthur Mário. Agora 7h35, 7h35. Hoje estamos recebendo aqui nos estúdios da nossa central de jornalismo o Coronel Rabelo. Coronel Rabelo participou da criação da Polícia Federal do Mato Grosso do Sul, à época jovem oficial da nossa gloriosa Polícia Militar, nos anos 80 e 90, participou de todo aquele enfrentamento, aquela guerra com os coureiros, né? Couro do Jacaré no Pantanal, enfim. Num patrulhamento, perdeu alguns soldados e sobreviveu. Participou de tantos movimentos aí com os ambientalistas a nível de Brasil
influenciando inclusive nas leis federais. E hoje, coronel da reserva, ele preside um Instituto Homem Pantaneiro, voltado à cultura, à preservação. Há várias bandeiras aí no Instituto Homem Pantaneiro, com sede na cidade de Corumbá. E a gente quer ver o amigo aí depois de longa data. Bom dia, coronel Rabelo. Bom dia, Arthur. Bom dia, os ouvintes. Sem dúvida nenhuma, um prazer enorme não só reencontrá-lo, mas estar no seu programa e acompanhando o sucesso, o alcance. E tenho certeza que a gente vai poder bater um papo aí sobre os desafios da proteção dos grandes ativos de Mato Grosso do Sul, né, do Pantanal. Como sobrevivente daquela guerra e lutando pela sobrevivência da natureza, como anda a agenda do amigo aí, mundo afora? Então, foi uma história que você acompanhou muito de perto, né? Nós participamos aí, a Polícia Militar me deu a honra de participar desse enfrentamento, né? Mesmo tendo quase morrido, tomado tiro, perdido soldados e junto com outros policiais militares que muito me honraram, não só estar ao lado, mas comandar também, inclusive só em primeira mão, né? Nós estamos trabalhando num livro, e esse livro já tem um nome fruto de um dos militares que foram entrevistados, e ele vai se chamar Heróis Sem Medalha, porque ele vai contar a história de todos aqueles que participaram na década de 80 desse combate que era não só a caça ao jacaré. Nós perdemos aí pelo menos 5 milhões de peles foram para o mercado legal, mas pelo menos 3 mil araras azuis, mais de 1.000 peles de onça entraram no mercado. Aí na sequência, no final dos anos 80, a pesca predatória. Foi um período muito violento que trouxe uma insegurança ao homem pantaneiro, mas que a Polícia Militar soube com muita competência restabelecer a ordem e pairar hoje como existe um clima de tranquilidade naquele paraíso chamado Pantanal. E a criação da Polícia Federal, me recordo, Ângelo... Florestal. A Polícia Florestal, enfim, onde a corporação e a tua geração que criou a Polícia Florestal, qual foi a base, qual foi o país, qual foi o modelo aí? Então, Porque nós não tínhamos no Brasil ainda esse conceito, né? Não, basicamente nós tínhamos aí pelo menos 10 polícias militares que tinham unidades. Já tinham unidade. São Paulo, mais antigos, né, baseado no Código de Fauna. Mas à época o governo federal pressionou muito aí para que o governo do estado de fato passasse a ter uma estrutura, e nós buscamos aí diferentes modelos, mas no Brasil nós tínhamos aí como referência a Polícia Militar de São Paulo e Paraná, mas nós começamos o trabalho em Corumbá. Os primeiros 80 homens foram formados. Na época foi extinto o INAMB, os mais antigos aí ouviram falar do INAMB. Ah, sim, verdade. Ficou um ano o Pantanal sem nenhuma proteção, e liderados à época pelo coronel Jofele Paz Carvalho, foi um dos pioneiros aí para essa causa, e o coronel Henrique. Os primeiros grupos foram ao Pantanal no início dos anos 80. Em 85 nós começamos aí, em 83 eu tomei o tiro, fiquei um ano em São Paulo fazendo cirurgias, e foi um período também que para mim foi de aprendizado, que eu fiquei na Polícia Militar Florestal de São Paulo, entendendo toda a dinâmica, a questão de legislação, e vim ajudar a formar em 85, para que em 86 nós fôssemos a primeira tropa, os 80 homens, para Corumbá, para iniciar, ou na verdade dar continuidade de uma maneira mais eficiente no combate à caça. 7h39. Coronel Rabelo, com a sua permissão, uma breve interrupção, porque o ouvinte quer saber aí do futebol, do esporte. A gente volta já nesse papo aí das ações aí do Instituto Pantaneiro. A gente tem acompanhado as suas ações. Recentemente um artigo interessante aí no jornal Correio do Estado, há mais ou menos um mês aí, uma denúncia do Instituto Pantaneiro com relação ao Rio Perdido, lá em Bodoquena. Perfeito. E querendo, eu estou curioso para saber o raio de ação do Instituto Homem Pantaneiro. Porque outras regiões, Mato Grosso do Sul é um território imenso, né? Nós somos maior que a França, né? Em termos de território. Não, e em muitos países. Só Corumbá é maior que a Holanda. Só Corumbá é maior que a Holanda. Ou seja, em um estado de tantas águas, né? Quando se fala do Pantanal, aí existem as regiões da fronteira com São Paulo, Bolsão. A minha região, lá, o Vale do Iviema, fronteira com Paraná e São Paulo. E, olha, muitos rios, muitas águas. E estou curioso também sobre a abrangência. Marcelo Nunes, bom dia. Operário joga em Rondonópolis amanhã, hein, Marcelo? Pois é, o Operário joga amanhã, depois... Liga aí.
O Operário joga amanhã? Primeiro, bom dia, Coronel. Bom dia, Marcelo. O Operário joga amanhã em Rondonópolis, precisando vencer para ainda sonhar com a classificação para a fase seguinte do Campeonato Brasileiro Série D. O Operário vem de uma vitória sobre o Anapolina e depois um empate em casa por 1-1. O Galo tem boas condições de obter a classificação, não está tudo perdido como alguns dizem. O outro representante sul-mato-grossense na competição é o Corombaense. O Corombaense também tem todas as condições do mundo de passar a fase seguinte da competição, joga neste final de semana. O Corombaense joga em casa contra o Palmas. O Corombaense é terceiro colocado no grupo. Agora, Arthur Mário, rapidamente para o torcedor que nos acompanha neste momento. O Palmeiras, ontem, jogando pela Copa do Brasil, derrotou o Sampaio Corrêa pelo placar de 2-0. 2-0 para o Verdão. Com este resultado, o Palmeiras se junta a outros 3 que já estão classificados para a fase quartas de final da competição. O Bahia se classificou derrotando o São Paulo, o Grêmio se classificou derrotando o Juventude e o Internacional derrotando o Paysandu. Agora é o Palmeiras. Restam 4 vagas. Flamengo e Corinthians disputam uma vaga, Cruzeiro e Fluminense, outra, Atlético Paranaense, Fortaleza e Santos e Atlético Mineiro. Bom, falando agora da Copa Sul-Americana, o torcedor corintiano que nos acompanha, o Corinthians foi até a Venezuela. Foi até a Venezuela, a cidade de Cabudare. Cabudare é o nome da cidade da Venezuela. O Corinthians derrotou o Deportivo Lara por 2-0. 2-0, o Júnior Urso marcou primeiro aos 33 minutos e depois o Júnior Sonorza marcou o segundo aos 10 minutos da etapa final. Corinthians 2, Deportivo Lara 0. O Corinthians está classificado para a fase seguinte, ou a terceira, da Copa Sul-Americana. E se junta a Fluminense, que está classificado, e o Botafogo e Atlético Mineiro. 4 equipes do Brasil estão na terceira fase da Copa Sul-Americana. O Fluminense vai enfrentar agora o Peñarol, o Botafogo encara o Atlético e o Corinthians terá um time do Uruguai, Montevideo Wanderers. Este é o nome do time lá do Uruguai que o Corinthians vai enfrentar na fase seguinte da competição. Agora, Arthur Mário, uma questão aqui que aquelas pessoas que vivem o meio do esporte pergunta, quer saber e faz uma falta danada, que é o Complexo Guanandizão, o Ginásio de Esportes Avelino dos Reis, o popular Guanandizão. A empresa que ganhou a licitação por R$1.800.000 disse que não dava o dinheiro, desistiu, caiu fora. E aí a obra ficou parada, a segunda colocada também não aceitou pegar a obra, e aí a empresa terceira colocada vai assumir a obra no valor de R$2.200.000. A obra do Guanandizão, a reforma do Guanandizão, portanto, recomeça agora no mês de junho. Vamos ouvir o que é que diz o diretor-presidente da FUNESP, Fundação Municipal de Esportes, o professor Rodrigo Então, nós fizemos um processo licitatório, a empresa vencedora, foram 3 empresas habilitadas, a empresa vencedora a gente deu ordem de início para essa empresa vencedora começar as obras, ela iniciou as obras, depois desistiu, abriu mão do contrato, o contrato foi rescindido, nós convidamos a segunda empresa classificada, a segunda empresa não topou, não aceitou a proposta, mas felizmente a terceira empresa aceitou a proposta oficialmente na última semana, e agora nós estamos no trâmite burocrático para elaborar um novo contrato, para poder assinar um novo contrato com essa empresa, e a gente espera dar ordem de início agora nos primeiros dias do mês de junho, e esperamos que essa tão sonhada obra comece definitivamente e que a gente possa reinaugurar o Guanandizão, quem sabe no início do ano de 2020. Os valores seriam aproximadamente R$2 milhões, é isso? Isso, os valores continuam os mesmos, né? O processo licitatório ele foi recuperado, então os valores giram em torno aí de R$2 milhões, R$2.200.000. Bom, esse é o Rodrigo Barbosa Terra, diretor-presidente da FUNESP, falando conosco. A empresa que havia ganho a licitação é a AJ Engenharia Construtora. Desistiu, Arthur Mário. E agora quem assume a obra do Guanandizão é a Recoma Construções, Comércio e Indústria. O amante do esporte vai ter a oportunidade vai ter a oportunidade de acompanhar
eventos esportivos no Complexo Esportivo Guanandizão, que já foi sede de grandes eventos no Mato Grosso do Sul. Ok, Arthur Mário? 7h45, voltando à entrevista aqui nos estúdios com o Coronel Rabelo, presidente do Instituto Homem Pantaneiro. Ângelo, qual que é a abrangência do Instituto nas ações dele aqui no nosso território? Então, nós temos uma dedicação especial ao Pantanal, que é onde nós estamos, e de maneira particular a Serra do Amolar, onde nós administramos um conjunto de áreas, tendo como coração um parque nacional e outras reservas privadas que foram criadas nesses últimos 20 anos, totalizando quase 300 mil hectares. A Serra do Amolar fica no Pantanal? No Pantanal, acima de Corumbá, cerca de 150 quilômetros. É um lugar... chega um pouco aqui na Serra da Bodoquena, não, de Maracaju, não, tá só lá. Não, perdão, a ação divisa com a Bolívia. Nós chegamos porque nós passamos a trabalhar no Pantanal já há muitos anos, inclusive assim eu quero fazer uma deferência especial, que é um dos únicos lugares no planeta onde a relação homem-natureza praticada pelo homem pantaneiro permitiu que a natureza e economia e atividade econômica sobrevivessem 300 anos. Então essa espécie lamentavelmente está desaparecendo, né? O homem pantaneiro que você conheceu tantos aí, o Pantanal passa por uma mudança de mãos. E isso representa, em algum momento, se eles não forem bem orientados, um risco. Mas é um lugar fascinante e aí nós, atuando dentro do Pantanal, nós começamos a nos dedicar também a ver de onde vinham essas águas, porque elas nascem no Planalto e elas drenam para dentro do Pantanal. Então, nós começamos a olhar de onde poderia existir uma futura ameaça e começamos a voar todas as nascentes, a nascente do Rio Paraguai, a nascente do Sepultuba, no Mato Grosso. Em alguns lugares, como a nascente do Rio Paraguai, que eu estou lhe mostrando aqui uma imagem, ela nos assustou. Né? O Rio Paraguai nasce na cidade... Onde esse ponto? Fica na cidade de Alto Paraguai, lá no Mato Grosso. A fazenda chama 7 Lagoas, mas está sobrando 3, e é um rio de 2.500 quilômetros, com importância não só para o Brasil, mas para a Argentina e o Paraguai, extremamente importante. E a agricultura chegando aqui às margens, pelo menos essa imagem. Não, totalmente uma pressão, quer dizer, deveria ser uma área de proteção permanente, mas ela vem sendo pressionada. Então, não só os rios de Mato Grosso, mas Mato Grosso do Sul, e aí eu vou a nascente do Aquidauana e do Miranda, que está na Serra do Bodoquena. Né? A Serra da Bodoquena, para você ter uma ideia ali, nós temos ali o Perdido, Aquidabã, Prata, Salobra, o Betione, são rios de beleza cênica fascinantes e que geraram, a partir da produção da natureza, uma oportunidade, está gerando uma oportunidade de emprego fascinante, que são os rios ali da Serra da Bodoquena. Agora, você tocou num assunto aí que me lembra de uma última entrevista muito interessante com o Major Queiroz, aqui da Polícia Florestal, Polícia Militar Ambiental, mudou a configuração, né? A PMA, e o jornalista Laureano Secundo, da Record, participava também dessa entrevista aqui no estúdio, onde ele deixou bem claro que esse índice de multas diariamente aplicados pela Polícia Militar Ambiental, e o Laureano pontuava, é o fazendeiro daqui ou é o fazendeiro de fora? Então quem está chegando realmente é quem está desrespeitando a natureza do nosso Pantanal, hein? E tem o fazendeiro de fora. Na verdade, assim, em alguns casos você tem claramente aí a ignorância, o desconhecimento, mas em alguns casos a gente tem percebido que principalmente o arrendatário, né? O fazendeiro, historicamente, ele sempre manteve uma relação, porque uma propriedade que tem água limpa, que tem nascente, ela vale mais. E aí chega o arrendatário, ele tem que atingir metas de produção, ele liga o trator e sai passando por cima de tudo. Então tem lugares no Mato Grosso que eu visitei que tinham 32 nascentes lá no norte. No norte, já desapareceram mais da metade. E da mesma forma, alguns lugares aqui no estado, que a gente tem hoje, por exemplo, uma polêmica, o Banhado, que é uma região emblemática para oxigenação, né? O rim do nascimento do Rio da Prata, do Formoso, ele hoje tem drenos com agricultura dentro dele. Então são decisões estratégicas que precisam ser tomadas, porque hoje você tem uma cadeia produtiva, por exemplo, a Cidade Bonita, com 20 mil habitantes, 70% hoje trabalha no turismo de água limpa, né? No ecoturismo. Então,
a necessidade de um diálogo com o setor produtivo, porque não é uma discussão ambientalista, porque quando o problema acontece, ele traz problemas de ordem social, traz problemas de ordem ambiental, mas de ordem econômica. Então não pode ficar no exercício da negação. Não tem problema. Tem problema, vamos sentar numa mesa, e até uma iniciativa semana passada, né, o desembargador Alexandre Bastos promoveu uma reunião lá em Bonito, com o Judiciário, o Ministério Público, os produtores, e chamando também algumas entidades do turismo e ambientalistas para construir um diálogo e uma possível solução, porque há alguns danos, e um caso bem emblemático que você conhece aí, que é o Taquari. Hoje nós temos 1,5 milhões de hectares debaixo d'água permanentemente, mais de 100 fazendas falidas, e um processo que o custo de reversão é altíssimo, e lamentavelmente não há capacidade financeira para reverter algo que foi a ocupação do Planalto de maneira desordenada, né, a região ali, São Gabriel, Chapadão e tudo mais, né, onde você tem alta agricultura, mas em compensação quem está no andar de baixo, quem está na planície, foi penalizado. Esse débito aí do Taquari deve-se à fundação da cidade e o desenvolvimento de São Gabriel mesmo? Já ouvi essa conversa? Sem dúvida, não. Não foi Coxim, nem... Não, toda a região do Planalto ali, e aí não estamos falando, né, é um problema que foi a ocupação do solo de maneira desordenada, onde havia até um incentivo do próprio governo, né, plante que o João garante, e isso, os sedimentos que deveriam ficar escorados pelas matas ciliares que foram derrubadas, né, as curvas de níveis que não foram feitas, trouxeram um volume de sedimentos para dentro da planície, né, porque nós temos uma altitude aí variando de mais de 100 metros, assim, é muito impressionante, aquele paredão ali que você conhece ali, na região do Planalto ali, Rio Verde, para Rio Verde, exatamente. Então isso tudo deveria demorar 100 anos para descer, demorou 10 anos e o rio entupiu, o Taquari. Então na região do Caronal, que muitos conhecem aí, o rio entupiu e aí ele arrombou a sua margem e invadiu a planície. 7h52. Amigo ouvinte, pode mandar perguntas aqui ao Coronel Rabelo, presidente do Instituto Homem Pantaneiro, baseado na cidade de Corumbá. Hoje ele nos brinda com a sua visita aqui ao nosso programa, e vamos destacando as ações do Instituto Homem Pantaneiro. Dia 5 de junho, Dia Mundial do Meio Ambiente, uma série de agendas aí, uma série de eventos. 7h53, nosso WhatsApp é o 99911-9689. Coronel Rabelo, há poucos dias no Correio do Estado, o senhor publicou um artigo, o aquário e a cota zero, a lição a ser apreendida. Perfeito. Ações aí do atual governo, a questão da cota zero, e do governo anterior, a questão do aquário. Então, eu primeiro... Você é otimista, né? Não, com relação ao aquário também? Totalmente. Eu acho que o aquário é um estado que tem o privilégio de ter aí pelo menos quase 300 espécies de peixe, quer dizer, depois da Amazônia nós somos a segunda maior biodiversidade de peixe, ele precisa mostrar isso ao mundo. E os lugares onde os aquários existem, né, eu visitei vários no mundo inteiro, e são bem administrados, eles têm uma cadeia produtiva de empregos, Arthur, impressionante, né? Ela se torna realmente um ponto de atração turística, mas uma cadeia de hotelaria, alimentação fantástica. Então, eu sou otimista, não, como eu disse no artigo, não entro no mérito, a questão da gestão é uma questão que a justiça trata, a administração está buscando corrigir onde houve falha. Conceitualmente você defende? Totalmente, acho que eu sempre fui fã, e acho que a gente precisa, né? Mas aí eu faço a abordagem, que eu acho que essa provocação que você está fazendo, o aquário tem que ser uma motivação para que a gente vá aos lugares onde o peixe existe, e não um lugar de lembrança, de memória, como é o que acontece em muitos lugares do mundo, né? Eu visitei rios, por exemplo, que tinha placa, por favor, não pegue esse peixe porque ele está extinto ou está em extinção. Que país, por exemplo? Estados Unidos. Estados Unidos, que a gente às vezes acha que é um modelo, você tem rios com... Para você ter uma ideia, 92% das águas dos Estados Unidos são contaminadas com giardia. Né? Muitos lençóis freáticos, estado de Montana, você tem contaminação por mineração. Então o Brasil tem uma oportunidade tão fascinante, que é motivo de orgulho para todos nós, né? Um país de mega diversidade e que ainda possui a oportunidade de decidir se vai crescer sem destruir. E é possível.
eu não tenho dúvida nenhuma, né? O aquário, ele foi feito e construído dentro de um conceito fascinante, vai abordar temas importantes. Eu acho que minha sugestão é que se dedicasse exclusivamente às nossas riquezas. Ele vai dar um toque também em algumas coisas de Amazônia e tudo mais, mas certamente deve privilegiar a nossa biodiversidade e que ele seja o trampolim para que o visitante sinta vontade de ir a Bonito, sinta vontade de ir a Corumbá, Aquidauana, para ver como esses peixes estão vivendo livres, né? É o mesmo conceito do zoológico, né? O zoológico, ele cumpre um papel importante de proteção de espécies, aí, principalmente em ambientes que foram totalmente destruídos, mas Mato Grosso do Sul tem uma condição extremamente privilegiada que está se tornando cada vez mais obrigatória para se consolidar como um destino turístico, que é os lugares onde você tem ambiente natural conservado. Muito bem, olha, já estamos no finalzinho, hein? 7h56, 4 minutos para fechar o programa aqui. Eu teria outras perguntas e outros temas, mas com toda a sua vivência, Brasil e mundo, Coronel Rabelo, esse momento brasileiro, a ministra da Agricultura do nosso estado, reconhecidíssima aí pela experiência, pela formação, enfim, uma mulher do campo, e nós estamos numa semana do debate da medida provisória do Código Florestal, esse embate também do desenvolvimento, lá no Ministério do Meio Ambiente, o desenvolvimento e a questão ambiental. Qual que é a sua opinião para esse momento de tantos debates que envolve esse meio que você tão bem conhece? Bem, primeiro a ministra, eu tive o prazer de conviver com ela aqui quando ela esteve na Secretaria de Estado, é uma pessoa competente, esclarecida. Fiquei muito feliz quando ela voltou da Ásia agora e trouxe uma mensagem que foi recebida lá dos nossos grandes clientes, que nós precisamos ter práticas sustentáveis, né, que os grandes compradores não irão comprar onde há destruição associada, onde há contaminação, e a ministra tem certeza pela sua experiência, né, ela tem propriedade no Pantanal também, é meia pantaneira, ela saberá conduzir e não deixar que retrocessos, porque essa medida provisória e alguns movimentos, eu respeito que fazem parte do processo democrático, mas nós não podemos perder ganhos que foram importantes para a nossa história, como o Código Florestal, e medidas para postergar a validade do CAR, a obrigação do proprietário recuperar aquele que destruiu os 20%, isso é perverso e vai contra o coletivo, vai contra os interesses da sociedade e que não pode ser penalizada por interesse privado. A cota zero do peixe, gostou? Totalmente, estamos atrasados aí 10 anos, mas parabenizo a iniciativa do governador e temos que caminhar aí, eu não tenho dúvida que o turismo de contemplação, o pesca e solte, e certamente nós estaremos migrando a próxima medida, né? Os rios nossos não suportam mais pesca comercial, nós temos que partir para os tanque-rede, para a piscicultura, então é um assunto que precisa coragem, né? O governador sancionou a partir do ano que vem, eu tenho total convicção que ele está certo e que nós devemos associar a tudo isso outras práticas que protejam nossos rios, não só a cota zero. Bom, países do primeiro mundo têm temporadas de caça. E o Brasil é um Brasil continental. São realidades muito diferentes. Perfeito. Eu costumo dizer, parei de falar, com base no código do torcedor. Aí. Não, problemas de torcida no Rio de Janeiro e São Paulo. E o que Rondônia, o que Mato Grosso? Nós não temos esse tipo de problema. Que as assembleias de cada estado resolvem seus problemas, são realidades diferentes. Mas tudo que acontece em São Paulo e Rio vira lei federal. Né? Parece que não tem assembleia nem no Rio de Janeiro, nem em São Paulo. E aí, em vários setores da sociedade brasileira, federalizam questões que são locais. Perfeito. E aí, a pergunta seríssima ao amigo aí, né? Por exemplo, a assembleia, numa questão ambiental, por falta de predador, aqui na região de Rio Brilhante, Dourados, a agricultura super prejudicada pelo porco, cateto, e foi autorizado abate, né? Naquela região. Conversando com pantaneiros já há muito tempo, o ano passado eu conversei com um da região do Nabilec, e aí eu cutuquei, né? Puxa vida, o homem já foi educado, a questão o problema em algumas regiões de rios do Pantanal é o jacaré que não tem mais o predador, não é? Não está na hora de ter uma temporada de caça ao jacaré em algumas regiões, não, Coronel? Não, primeiro eu acho que é importante entender, o desequilíbrio de população é fruto
de uma intervenção humana. Se tem muito porco, é porque mataram todas as onças. Então, a primeira informação importante é essa. Segundo, o javali, que foi, de fato, o que foi autorizado, ele é uma espécie exótica e deve ser eliminado, e representa a predação. Mas hoje nós temos dentro do Instituto práticas de produção com conservação, com técnicas simples, coloco à disposição aí seus ouvintes, com cerca elétrica, diminuindo a predação da onça no gado, e também conseguimos dominar esse ano 100% a técnica para manejar a plantação de milho para proteção da queixada usando cerca elétrica. Então nós estamos à disposição. Mas um ponto importante é a questão da caça. Ela, na verdade, ela tem a ver com a própria história da evolução do homem, né? Mas nós desarranjamos o ambiente como um todo. Quando eu toco nesse assunto, Coronel Rebelo, eu lembro de uma situação. Fui transmitir um jogo em Coxim e abro lá no hotel, abro um jornal local de Coxim e a notícia, né, do hospital de Coxim. Jacaré atacou lavadeira em fazendas, né, tal. Acabou o peixe. Eu já ouvi informação que a média de consumo de peixe pelo jacaré é em torno de 5 quilos dia, 4, 5 quilos dia. Existe o jacaré está sendo injustiçado. Né? Um animal que se movimenta lentamente, tem a língua presa no céu da boca, ele não tem capacidade nenhuma de sair correndo atrás de um peixe. Pode ver que ele fica parado nas corredeiras com a boca aberta. Então, essa é uma inverdade. É uma inverdade. É verdade. Segundo, nós temos hoje um trabalho muito bem feito pela equipe da Embrapa Pantanal, uma estimativa aí de mais de 10 milhões de indivíduos. Só que a fêmea coloca 30 ovos em médias por ano no ninho, pelo menos 90% é predado, quer dizer, você tem uma cadeia. Então, a redução do peixe, de maneira objetiva, ela foi em função da queda na qualidade do ambiente. Você pega o Rio Aquidauana, Rio Miranda, todos perderam profundidade, o aquário diminuiu. E por último, Corumbá hoje é o maior produtor de carne e de couro do mundo de jacaré no manejo no cativeiro, né? Tem um criatório a Caimansu, um trabalho excepcional. Então outras espécies do Pantanal poderão ser manejadas e se tornar a base de uma economia. Então é importante ter essa clareza. Foi um prazer conversar contigo, Coronel Rebelo. Muito sucesso aí com o Instituto Pantaneiro aí, cuidando da nossa natureza. Abraço. Muito obrigado, um abraço. Abraço, Marcelo. Abraço. Jornal da Hora volta segunda-feira. Ao meio-dia, hoje teremos o Giro Rondon e o Giro Notícias. Ronei Júnior comparecendo agora no seu rádio com o Bom Dia 92. Ótimo programa para você e os ouvintes aí, Ronei. Você ouviu Jornal da Hora. Oferecimento Laboratório de Análises Clínicas Oswaldo Cruz, em 2 endereços, 3383-4838. Sicredi, gente que coopera, cresce.